Fevereiro é tempo de fortalecer. É tempo de buscar forças no Senhor para prosseguirmos no propósito de Deus. É tempo de buscar ao Senhor em todos os momentos. É tempo de fortalecer. É tempo de confiar tudo o que temos e somos ao Senhor. É tempo de seguir na presença de Deus sem temor. Fevereiro é tempo de fortalecer. Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Mais um domingo que nós temos a oportunidade de estar aqui no YouTube aprendendo mais da Palavra de Deus. Nós da Igreja Batista Central Leste desejamos a você um ótimo culto, uma ótima programação em que você possa aprender mais e mais a vontade de Deus. Meu nome é Alexandre, eu trabalho no departamento de adolescentes da igreja, junto com a minha esposa Luciana. E nós estamos muito felizes aqui hoje de poder trazer essa mensagem para você. Se você é nosso convidado, olha só, é a primeira vez que você está vindo aqui, seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E que se você ficar até o final, você vai saber tudo isso e você vai ter a oportunidade de ser capaz de comprovar, de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem mais uma coisa também que eu quero dizer para vocês, você sabia que você pode ajudar outras pessoas? Isso mesmo, você veio aqui para aprender mais, mas você também pode ajudar outras pessoas agora mesmo. Sabe como? Compartilhando o link desta mensagem. É isso mesmo, pega o link dessa mensagem, está no início da programação e compartilhe com 10 pessoas no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Dá tempo, vai lá, vou esperar para você levar esse evangelho junto comigo às pessoas que precisam. Então, corre lá rapidinho, compartilhe, chame. É muito importante que as pessoas escutem o verdadeiro evangelho, o evangelho, Jesus Cristo, a nossa salvação. E agora nós vamos, eu sei que você já foi lá, nós vamos agora compartilhar com vocês a palavra de Deus. Beleza? Então, esteja preparado com o seu caderno, com sua Bíblia aí na mão, para que você possa anotar e não perder nenhum detalhe. Todos os pontos dessa mensagem são extremamente importantes, mas o terceiro ponto, ele também é muito especial. Então, vamos lá, a nossa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre fortalecendo a nossa vida com Cristo. Pessoal, o quanto nós achamos que precisamos de Cristo vai determinar o quanto nós iremos buscá-lo. Se reconhecemos que precisamos muito de Cristo, então iremos buscá-lo mais intensamente. Agora, se precisamos pouco de Cristo, pouco iremos buscá-lo. Se reconheço o quanto preciso de Cristo, isso irá me ajudar a estar em Cristo Jesus e me fortalecer. Agora, se não reconheço isso, a cada dia irei me afastar de Jesus e assim serei enfraquecido. Eu pergunto, o quanto você acha que precisa de Cristo para se fortalecer, para viver, para ter a vida eterna? Muitas pessoas buscam Cristo por vários motivos. Alguns buscam pelos milagres de cura, outros por milagres na vida financeira, no casamento, relacionamentos, por segurança. E alguns buscam a Deus porque o amam, porque reconhecem que precisam dele para tudo em sua vida. Gente, precisamos entender algumas coisas. Essas coisas são muito importantes. Precisamos saber onde nós estamos, nossa condição atual, condição da humanidade, qual é a nossa posição, como Deus nos vê. Precisamos saber e entender para onde vamos, qual o resultado disso. Por isso hoje vamos trilhar um caminho com 3 etapas para ser fortalecido através de Jesus Cristo. Peço que anotem a sequência, cada passo é muito importante para obter os resultados certos. O primeiro ponto, a primeira etapa é
reconhecer que só há vida em Jesus Cristo. Olha só o que a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Pessoal, o pecado, o que é o pecado? Vamos lá, o pecado é desobedecer a Deus, não seguindo seu padrão perfeito. Por causa do pecado, todos nós estamos separados de Deus e condenados a morrer, à morte. O pecado é a razão de existir a maldade no mundo. Quem vive no pecado é escravo dele e faz a vontade do diabo, que é o pai do pecado. Qual a consequência do pecado? Ou o salário do pecado? Pessoal, o pecado tem um preço, a morte eterna, a separação de Deus, e precisamos lembrar sempre disso. Olha o que diz, lembrando que o versículo diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Muitas pessoas fazem coisas que desagradam a Deus porque acham que é bom. Eles acham que é bom porque parece que é agradável. O pecado pode trazer sentimentos de satisfação momentâneos, mas mesmo assim continua não sendo o certo, o justo. Então, uma lição bem importante é: nem tudo que nós achamos que é bom é correto, é certo. Por exemplo, vícios. Tem pessoas que estão presas a algum tipo de vício e se sentem bem quando fazem. Usam aquilo, usam bebidas, imoralidade, mas depois dessas práticas vem o preço delas, o salário delas. A pessoa se sente mal, se sente fraca, triste, abandonada. Tudo isso é o preço do pecado, ou o salário do pecado. Outro exemplo é o roubo. A pessoa rouba algo e se sente bem por ter conseguido um objeto. Mas a que preço? Agora essa pessoa foi injusta com outra. Vai ser procurada pela polícia, vai ser presa, vai ficar com a ficha suja e outras coisas. Isso tudo é o preço do pecado. O pecado é tudo que não agrada a Deus. Palavrões, zombarias, idolatrias, fofoca. Olha só o que a palavra de Deus diz também. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Temos que entender isso. E Deus está nos mostrando que todos pecaram e isso nos afasta dele e que há consequências eternas. O pecado leva todos a uma consequência eterna terrível, a eternidade sem Deus. E não há nada que a humanidade possa fazer com suas próprias mãos, pela sua própria força, para pagar o preço desse pecado. Nem todo dinheiro ou bem pode ajudar. Agora vamos novamente fazer uma pergunta, aquela pergunta lá no início. Será que precisamos de Cristo? O que você acha? Você reconhece que precisa de Cristo? Responde aí para você ou para a pessoa que está ao seu lado. Olha só, nós vimos que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus, uma vida eterna de sofrimento, e a humanidade não tem como pagar esse preço. Então, será que nós precisamos? Claro que precisamos. Olha só, quero dizer para vocês que existe uma saída, apesar do nosso de qualquer esforço que a gente possa fazer, e que isso não vai trazer o resultado de melhorar a nossa condição diante de Deus, pois como é que Deus vê a humanidade? Deus vê que a humanidade está vivendo um pecado, e o pecado nos separa de Deus, mas existe uma saída. Você quer saber que saída é essa? É claro que quer saber. E essa saída está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só o que esse versículo está nos dizendo. Algumas coisinhas bem interessantes. A primeira coisa é que Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou. Deus te ama. Nunca pense que sua vida não tenha valor. Ela tem um valor enorme. Deus está dizendo que Ele te ama. O outro ponto é que Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para pagar um alto preço. E esse preço que foi pago na cruz foi para livrá-lo da consequência eterna. É o outro ponto. E todo aquele que nele crê não vai morrer, não vai perecer, mas vai viver eternamente com Deus. Então isso aqui são alguns pontos importantes, para nós entendermos que existe uma saída. E qual é a saída? Vamos lá, qual é a saída?
Jesus é a saída, Jesus é a solução. Então a resposta da pergunta novamente é sim, precisamos de Cristo. Somente Ele pode nos ajudar e nos salvar. Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado. Jesus nunca pecou. Isso é maravilhoso. Ele nunca pecou, Ele é justo, mas se ofereceu como pagamento pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador fica livre do poder do pecado e fica unido novamente a Deus. Quando o pecado, pessoal, entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos sem esperança. Para resolver nossa grande perdição, olha lá, Deus apresentou uma enorme salvação, enviou o seu único Filho para resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. A verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, né? Olha o que a Bíblia diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Nós definitivamente precisamos de Cristo. Precisamos de salvação. E como isso funciona? Você está perguntando, poxa, mas eu entendi tudo isso, e como isso funciona? Olha só, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Em primeiro lugar, somos salvos pela graça de Deus. Isso é incrível. Em segundo lugar, somos salvos pela fé. Precisamos ter fé, precisamos crer em Jesus. E em terceiro lugar, isso não é por nosso mérito, mas sim de Deus, um presente que Ele nos oferece, mesmo sem merecer. E o quarto lugar, não somos salvos por obra, pelo que fazemos, não é pelo dinheiro que temos e nem pelos bens. Jesus veio para nos dar a salvação, de graça, através de seu sacrifício na cruz. Agora a salvação está disponível para todos, para toda a humanidade. Para ser salvo é preciso entender o que é a salvação e o que precisamos fazer. Todos nós pecamos e isso nos separa de Deus, já sabemos disso. Nossos pecados merecem ser castigados, não é correto. Mas Deus nos ama e quer nos salvar do castigo. Por isso, Jesus pagou o preço de todos os pecados. Quando Jesus ressuscitou, Ele abriu a porta para uma vida nova, unida com Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Pessoal, vamos lá, confessar. O que é confessar? É declarar, falar, mostrar, anunciar que Jesus é o Senhor. Precisa acreditar em seu coração que Jesus ressuscitou. Você precisa fazer isso. Quando você toma essa atitude, a Bíblia diz, isso é uma das coisas mais maravilhosas. Olha só, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Então, gente, todos aqueles que aceitarem Cristo, confessarem, crerem no seu coração, não podem sofrer eternamente por causa da consequência do pecado. Estão livres da condenação. Você não quer ficar livre da condenação? É desse jeito, é este o caminho. Quando estamos em Cristo, como Deus nos vê? Quando estamos em Cristo, como Deus nos vê? Ele nos vê sem condenação. Para todos que estão em Cristo, não há condenação. A primeira parte, para se fortalecer em Cristo Jesus, é essa: crer, aceitar e confessar que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele é suficiente para nos salvar, para te salvar, para salvar seus amigos, sua família. Isso requer uma decisão pessoal. Muitos jovens que eu já evangelizei, eles dizem assim, não preciso disso ainda, porque sou jovem, tenho força, tenho vigor, ainda posso aproveitar muito. O rico diz, não preciso de Jesus, pois tenho dinheiro e é o que vai me salvar, o dinheiro. Mas quero lembrar que nada disso pode pagar o salário do pecado. Nada disso pode lhes dar a eternidade com Deus. Somente Jesus, o justo, pode fazer isso, entregando a sua vida na cruz. Confessar é a forma de oficializar sua fé. Quando você confessa Jesus como seu Senhor,
você entrega sua vida a Ele, você oficializa um relacionamento com Ele. Isso significa que agora sua vida é dedicada a Jesus, não ao pecado. Sua vida antiga acabou, agora você pertence a Deus e quer viver uma vida nova. Se você quer ser salvo, ouça o Evangelho, creia e confesse Jesus como seu Salvador. Não perca tempo. Gente, não deixe isso para depois. Tome essa decisão agora, nesse exato momento. Você pode fazer isso aonde você está. Se você ainda não tomou essa decisão, tome agora. Faça essa escolha. Escolha a vida. A Bíblia diz que quando nós escolhemos Jesus Cristo, nós estamos escolhendo a vida. Mas quando nós dizemos não para Jesus Cristo, nós estamos escolhendo a morte. Escolha, pois, a vida. Escolha a vida, meu amigo. Pessoal, vamos ao segundo ponto, a segunda etapa, que é buscar uma transformação de vida. Agora que aceitamos Jesus, devemos buscar uma vida nova, um viver novo. Olha só que a Bíblia diz: não se amoldem a um padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quando aceitamos Jesus, começamos uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história, só que agora escrita pelas mãos de Deus. Agora que aceitou Jesus, o seu padrão, o seu modelo não será mais o mundo, mas sim a maneira que Jesus está ensinando na Bíblia, na palavra de Deus. Uma transformação acontecerá na sua vida, mas não se engane. Muitas pessoas aceitam Jesus, acreditam nele, mas continuam vivendo, seguindo os prazeres e as modas do mundo. Continuam vivendo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas diante. Essa transformação irá acontecer pela renovação da sua mente. Vamos entender o que é isso, vamos entender como funciona isso. Para essa renovação acontecer, você precisará buscar e aprender os mandamentos de Deus, buscar os princípios de Deus que a Bíblia nos ensina, Começará a se relacionar com Deus por meio da oração, uma conversa sincera e verdadeira com Ele. Memorizar os versículos e começar a estudar a palavra de Deus, mais e mais e mais. Seja qual for a sua luta, os seus desafios, as suas limitações, não desanime. Para Deus não há impossível, nem sequer há coisas difíceis. Você pode pensar que há coisas que nunca vão mudar na sua vida, que você sempre terá que enfrentar, mas Deus pode mudar isso, se você permitir e entregar a Ele. Não há nenhuma vida que o Senhor não possa mudar. Não há nenhuma vida que o Senhor não possa mudar. Mas Ele só vai mudar se você permitir essa mudança. Pode até doer, mas a verdade é que vai valer a pena. Tenha fé. Acredite que Deus tem o melhor para você e decida mudar de vida hoje. Deus criou cada um de nós para a sua glória e quer que nos aproximemos dele e sejamos mais semelhantes a ele a cada dia. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer para crescer espiritualmente é ser verdadeiros e francos sobre aonde e como estamos em cada momento da nossa vida. Esse segundo ponto é para nos encorajar, para encorajar você a fazer uma autoavaliação. Seja honesto, uma avaliação do relacionamento entre você e Deus. Esse processo não pretende desanimar você, mas ajudá-lo e a inspirá-lo para um maior crescimento espiritual nos dias, semanas e meses e anos que virão. Responda somente para você nesse exato momento. Isso é entre você e Deus. Faça essa avaliação. O quão perto você está de Deus agora. Com 0 se você está longe e 10 se você está perto de Deus, aproximado. Pense sobre isso. Se você está longe ou você está perto. Outra pergunta. Com relação à proximidade de Deus, onde você gostaria e reconhece que precisa mudar? Quais são as áreas que precisa mudar? No momento, como está seu ritmo para melhorar, para avançar em seu relacionamento com Deus? Isso aqui é muito importante. Quais as decisões e ajustes importantes você precisa fazer para crescer espiritualmente? Ore agora para que Deus lhe dê uma fome dele e a graça para ajudá-lo a buscá-lo com mais paixão.
e a crescer espiritualmente a partir de hoje, sem nunca mais parar. Ore, ore. Quando acabar essa mensagem, fale com Deus também. A transformação virá quando você se alimentar, estudar. Tem que ter um querer seu, um desejo de crescer, de aprender, de ser diferente, de ser melhor, de agradar a Deus todos os dias. Para concretizar isso, comece a se perguntar: o que fazer para mudar, para crescer? Assim você começará a buscar, a estudar, e quando começar a estudar, memorizar, praticar, estará cada dia vivendo um pouco mais da palavra de Deus. Pessoal, vamos revisar o que aprendemos até aqui. 1. O salário do pecado é a morte. 2. Há uma solução. Jesus, ele pagou o preço. 3. Quando eu aceito Jesus, não há mais condenação para a minha vida. 4. Uma transformação começará na minha vida. 5. Para essa transformação acontecer, preciso renovar minha mente. E como faço isso? Estudando a palavra de Deus, meditando diariamente, orando constantemente, aprendendo mais e praticando. Pessoal, vamos agora ao terceiro e último passo e a terceira etapa desse processo. Está lá em 1 Pedro 4,10. Vamos falar sobre pertencer e servir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Após aceitar Jesus, Deus nos chama também para pertencer a uma família de Cristo, uma família na fé. Deus criou a família para ser unida, para proteger e fortalecer cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços da família são muito fortes. Neste passo, você aprenderá a se tornar útil, produtivo, amoroso e servo. Esta família se reúne em algum lugar, como todas as famílias, e este lugar, o nosso lugar, é a igreja. E isso é muito importante. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Deus nos deu talentos, dons para serem úteis, utilizados para nos ajudar, para ajudar outras pessoas, para servir aos outros. Na igreja você vai ter oportunidade de usar os talentos que Deus deu a você em favor dos outros. E se você ainda não descobriu os seus talentos, então terá a oportunidade de descobrir. Eu trabalho com adolescentes e uma das coisas que mais nós gostamos é quando nós vemos os adolescentes descobrindo e desenvolvendo suas habilidades. Alguns descobrem que sabem tocar, outros que sabem cantar, alguns são bons com ferramentas, outros a escrever, outros em desenhar. Essas coisas acontecem porque estão participando de uma igreja, pois estão reunidos em família. E nesse ponto você também poderá gerar frutos, pode ser através do evangelismo. Deus deu a cada um de nós dons e talentos. Devemos utilizar a nossa capacidade de exercê-lo para a obra de Deus. Na verdade, esta graça de Deus foi dada para uma finalidade: engrandecer o nome do Senhor e não o nosso próprio nome. Gente, quando desenvolvemos os nossos talentos, estamos cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, crescemos e exercemos o dom que recebemos com mais gratidão e alegria do Senhor. Todo talento e todo dom provém dele, de Deus, então vamos usar para a glória de Deus. Pessoal, vamos aos passos que aprendemos hoje. 1. Reconhecer que só há vida em Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador. 2. Buscar transformação de vida pela renovação da nossa mente. E 3. Pertencer e servir usando os talentos que Deus nos deu. Convido você hoje a tomar essas decisões. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Primeiro, você já aceitou Jesus? Qual é a sua escolha? Sim ou não? Decida hoje. Se você quer aceitar Jesus hoje, faça essa oração comigo. Ore comigo assim, repita essas palavras. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu, nesse momento, tomo a decisão e a melhor decisão da minha vida de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu reconheço a minha natureza pecaminosa e que eu estava em condenação, mas agora, em Cristo Jesus, eu estou indo em direção a Ti, Pai. Unido novamente a Ti, Senhor Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das coisas que falei e que fiz.
e eu quero abandonar essa antiga maneira de viver e eu quero uma nova forma de viver em Cristo Jesus. Eu reconheço que Jesus Cristo é seu Filho, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele morreu e que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o único caminho e eu aceito que Ele seja o Senhor sobre minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu abro meu coração para que Jesus more dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Olha, se você fez essa oração, escreva aqui no chat a sua decisão de aceitar Jesus e nos envie uma mensagem pelas redes sociais da igreja, no Instagram e Facebook, que nós iremos ajudar você. 2. Se você já aceitou, faça essa pergunta a si mesmo. Como eu posso fazer para mudar de vida? Estou renovando minha mente todos os dias para ter uma vida transformada? 3. Que habilidades, que talentos eu tenho que posso usar para ajudar outras pessoas e a obra de Deus, e quando vou começar a usar isso? Gente, esses 3 passos, essas 3 etapas têm a oportunidade, não somente a oportunidade, mas elas têm a eficácia de transformar as nossas vidas completamente. A palavra de Deus, ela diz assim: quando nós renovamos a nossa mente, nós somos capazes de experimentar e comprovar o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Eu acho interessantíssimo esse versículo, porque nós queremos comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para que a gente possa comprovar isso, nós temos que mudar a nossa mente, os nossos pensamentos. Tem um exemplo que eu acho bem interessante, que tem estados que não conhecem, tem pessoas que nunca provaram açaí, que não gostam de açaí. Mas quando eles provam, eles têm a oportunidade de provar o açaí pela primeira vez. Eles olham assim: poxa, um açaí, essa coisa, deve ter um gosto muito ruim. Mas quando eles provam o açaí, eles ficam apaixonados. Eles querem mais e mais e mais, e colocam farinha, aprendem a comer com farinha, colocam açúcar, fica cada vez mais gostoso. Então eles tiveram a oportunidade de experimentar, e quando eles experimentam, eles comprovam. É assim mesmo com Deus. Quando nós mudamos a nossa vida, o nosso pensamento, nós temos a oportunidade de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade dele. E quando nós experimentamos, nós comprovamos que realmente é bom, é perfeito e agradável. E isso vai acontecer quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós mudamos a nossa mente, começamos a obedecer os seus mandamentos e a sua palavra. E quando utilizamos tudo aquilo que Deus nos deu para sua honra e sua glória e para ajudar o próximo. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de colocar os seus comentários, o que você acha desses 3 pontos, o quão importante é reconhecer e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o quanto é importante a nossa transformação através da palavra de Deus. Deixe nos comentários o que você acha dos talentos e dons que Deus nos deu para ajudar o próximo. E por fim, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Quando você compartilha uma mensagem, quer dizer que você concorda com aquela mensagem. E essa mensagem, ela não é minha, eu sou apenas um mensageiro. Essa mensagem é de Deus para você. Eu apenas estou lendo aqui, neste domingo, para você, a carta de amor dele para você. Deus ama você e quer o seu bem. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal novamente, se você é novo aqui. E quero dizer para você que hoje à noite, hoje mesmo, domingo, temos um culto às 19 horas. Começa o nosso culto. Tem louvor que é colocado no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista Central Leste. Você vai ter a oportunidade de renovar a sua mente, aprendendo mais da palavra de Deus à noite no culto familiar. Então hoje à noite reserve esse tempo, não troque por nada, para que você tenha ali comunhão com Deus. Fique com Deus. Nós desejamos que a sua semana seja maravilhosa e que cada dia mais você se aproxime de Deus. Deus abençoe a sua vida.